Olá pessoal, está começando mais um Bicalho Podcast, o programa que traz histórias inspiradoras dos nossos clientes, contando o caminho deles do Brasil até os Estados Unidos. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Eu sempre falo que é a minha cliente mais otimista. Desde a primeira conversa, ela só falava que tudo daria certo. Tem aqui a Águida, enfermeira licenciada no Brasil e nos Estados Unidos. E eu brinco com todo mundo que é a melhor enfermeira da América. Águida, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. É uma honra para mim, imagina, eu que agradeço. É uma honra mesmo estar aqui presente. Querida, sua história ela está ligada a cuidar das pessoas, ajudar as pessoas muitas vezes nos momentos que mais elas precisam. Eu sou suspeito para falar disso porque eu quase fui médico. Meu pai é médico e eu acho lindo as profissões da área da saúde, porque eu falo que a gente às vezes acha que tem problema, mas tem um problema mesmo quando tem um problema de saúde. Com certeza. Né? De onde nasceu essa paixão de cuidar das pessoas? Eu lembrando, né, até estava pensando nisso, eu sempre trabalhei muito, né, desde 13 anos, 14 anos, e aí a gente vai passando por muitas situações e vai, mesmo nova, avaliando, como seria se eu pudesse ajudar, né, nessa forma mesmo de saúde. E aí, por incrível que pareça, eu fui trabalhar numa loja como vendedora, eu tinha 14 anos, numa loja de roupa branca. E aí eu comecei a lidar com muitos profissionais da saúde. E aí todo dia eu escutava uma história inspiradora, umas histórias também não tão boas. E ali vendendo, eu falei, nossa, eu acho que eu vou pesquisar sobre enfermagem. E aí a gente sempre tem aquele modelo, né? Eu queria talvez ser médica. Mas aí eu comecei, desde aquela época, a avaliar que medicina tinha um objetivo diferente de enfermagem. E o cuidado de enfermagem é realmente muito diferente, é olhar a pessoa, né, como um todo. E aí fui para cima da faculdade, olhar tudo, organizar tudo, e aí foi onde eu comecei a enfermagem mesmo. Enfermagem é uma profissão lindíssima. Eu falo que todas as profissões da área de saúde são bonitas e elas são igualmente importantes. Eu lembro muito, né, eu perdi a minha mãe na época da pandemia, ela teve um tumor de pâncreas, e a conexão que a gente teve com as enfermeiras, assim, e eu lembro muito bem, assim, que elas não cuidavam só da minha mãe, elas estavam preocupadas com tudo o entorno. Exato. E depois que minha mãe partiu, mesmo por um tempo grande, a gente ainda tinha alguma conexão, principalmente a Ana Paula, trocava algumas mensagens e eu falo que é importante a gente ver que mesmo em momentos de muita dor, como tem tanta luz, né? Sim. Então, esse trabalho é extremamente importante. Mas como começou sua carreira no Brasil? Sei que foi uma carreira lindíssima, eu conheço ela com profundidade, mas como começou essa construção? Conta pra gente um pouquinho. E aí, quando eu tomei a decisão de fazer enfermagem, eu comecei como auxiliar de enfermagem, né? E aí foi o primeiro contato. Então, na época, lá no Brasil, a gente tinha que realmente fazer uns cursos de auxiliar, de técnico. Hoje, o auxiliar quase não se fala tanto, já vai direto pro técnico, mas eu falei, bom, eu não vou começar uma faculdade sem ter noção se era isso mesmo que eu queria. Sim. E aí comecei com auxiliar, depois o técnico, e aí comecei a trabalhar em berçário, né? Comecei a trabalhar em sala de parto, e aí eu me apaixonei. E aí hoje eu falo que eu gosto de todos os ciclos de vida, né? Eu acabei me especializando em urgência e emergência, em saúde também da família, mas eu sou muito apaixonada pelo materno-infantil. Então, gestante, bebê, pediatria. Uau. E aí, trabalhei muito tempo como auxiliar, depois fui fazendo técnico, para poder também ir juntando, conseguindo mais tempo para poder ir para a faculdade e também organizando a parte financeira, né? Porque na época que eu comecei a faculdade, não tinha tantas bolsas igual tem agora, né? Não tinha tantos programas para facilitar pagar a faculdade.
Então, eu fui trabalhando na área já, nesse nível técnico, para depois começar a faculdade. E aí, depois, foi muito tempo trabalhando também em UBS, né? Então, maternidade, unidade básica de saúde. E aí, passei também por urgência e emergência em hospitais grandes, onde eu peguei bastante referência, que aí foi muito bom para o meu, né, pleito imigratório. E, num total, eu acabei passando por 10 vínculos, né, no Brasil, e isso me ajudou muito nessa construção da minha carreira, né? E depois eu falo que quando eu fui pedir as cartas de recomendação, a gente até estava comentando, mas para que tanta carta? Aí eu falo, não, é bom porque eu acabo encontrando os meus ex-chefes e ouvindo, né? Porque ver as pessoas falando de você, da sua carreira, do seu propósito é muito bom, muito importante. Então fui construindo isso com muito amor e foram 25 anos. E o processo é quase que uma terapia profissional, Sim, né? A gente sim. reavalia toda a nossa carreira Sim. e vê como cada passo foi importante. Talvez com certeza. quando a gente está trilhando a jornada, a gente não tenha a dimensão da importância. E como foi tomar a decisão de vir para os Estados Unidos? O que te motivou a fazer isso, Águida? Eu já tenho famílias, né, que moram nos Estados Unidos, então eu já tenho uma história, assim, de emotiva, já tenho tias que moram aqui já há mais de 30 anos, né, não aqui em Orlando, né, em outro estado, mas eu sempre pensava assim, bom, eu vou lá, vou passear e vou conhecer. E nessa época que eu fazia, que eu trabalhava como auxiliar de enfermagem em sala de parto, que eu falo que sala de parto e maternidade é a parte boa da saúde, né? Então tá todo mundo feliz. E aí você acaba conversando com as pessoas falam, nossa, mas eu acabei de passar as férias na Disney. E aí eu comecei a olhar álbuns de Disney, até de pessoas que trabalhavam comigo, que passaram férias e estavam voltando e traziam aqueles álbuns lindos, né? Que na época a gente revelava as fotos. E aí eu olhava e falava, nossa, gente, Disney, mas é muito caro? Eu nunca esqueço disso. Eu na sala lá no berçário, eu perguntei pra uma pessoa, mas é muito caro ir pra Disney? Aí ela falou assim, talvez, acho que talvez com salário de auxiliar de enfermagem, eu não esqueço disso, às vezes é um pouco mais difícil. Tá bom. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça que talvez eu não ia conseguir vir na Disney. E aí eu falei, bom, a minha filha vai fazer aí com tudo isso, auxiliar, técnico, comecei a faculdade, aí minha filha foi fazer para fazer 15 anos. O sonho nem era dela. Eu falei, filha, que tal a gente ir pra Disney? Porque não vamos gastar com festa, não, vamos pra Disney. E a gente veio a primeira vez. E aí, quando eu pisei aqui, na primeira vez, aí eu tive certeza. Eu falei, não, eu não quero voltar mais pro Brasil. Olha essas ruas. Olha a limpeza dessas ruas. Então, assim, foram tantas coisas que eu senti de verdade no meu coração, naquele momento, em 2016, que aqui era meu lugar. E voltei pro Brasil chorando. Eu fiquei 7 dias só aqui. E voltei pro Brasil chorando, já pensando em como, porque na época ainda não tava, isso 2016, ainda não estavam se falando muito do EB2, né? Como que eu ia fazer para vir legalmente, né? Para fazer tudo certinho, já que eu tinha 3 filhos já. E esse processo não era uma coisa tão fácil, né? E aí foi onde depois, 2017, eu comecei a procurar, e aí começou a se falar muito do EB2, né? E aí eu comprei o curso Como Morar nos Estados Unidos, nunca esqueço, eu fui lá, comprei o curso parcelado, eu falei, vou estudar, vamos lá ver como que funciona esse negócio de morar nos Estados Unidos. E aí foi concretizando, e aí foi ficando mais próximo. Mas num primeiro momento, eu falei, nossa, gente, é muito difícil ir na Disney. E aí depois, quando você passa por isso, você fala, não, tudo é possível, a gente consegue, né? Eu vendo as histórias, está sendo hiper legal, porque eu achava que só eu que tive amor à primeira vista com os Estados Unidos. Eu tô percebendo que isso aconteceu com muitas pessoas. Eu também, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu me apaixonei com o país. E tem uma coisa que você falou, olha o meio-fio. Eu lembro em Nova York, na hora que eu olhava a sarjeta, né? Que é o meio-fio, aquele acabamento. Olha o detalhe, né? Que loucura, como que isso é bem feito. Quando eu fui à Disney a primeira vez, todo mundo falando da magia, eu olhava, cara, olha o passeio da Disney, Exato. como ele é impecável. Exato. Eu, durante muito tempo na minha carreira, eu advoguei para construtoras. Eu passei a ter o hábito de reparar acabamento, essas coisas. Eu falava, gente, é impressionante como é feito para ser bem feito. E isso é algo que eu me decepciono um pouco no Brasil, apesar de ser apaixonado, porque às vezes a gente vê uma obra e você fica com a sensação nítida que aquilo não foi feito para ser bem executado, para depois ter um remendo, enfim, aquela história sem fim, o ciclo vicioso que a gente tem no Brasil.
Mas fala um pouquinho também pra gente da paixão pela Disney. Não, eu lembro muitas vezes de acompanhar nas redes sociais, Agna tá na Disney, enfim. Foi uma história que ultrapassou um pouquinho esse limite só da cliente Disney. Sim, e aí a Disney, ela virou uma paixão, né, um sonho grande. Nessa primeira vez que eu vim, eu fiquei só 7 dias e eu fiz praticamente todos os parques. E aí é aquilo de você realmente estar dentro da Disney e esquecer os problemas, né? E a gente passa por muitas situações na nossa vida que você desacredita, né? E aí você olha e fala, eu venho de uma história, né, de ter morado na periferia, então a dificuldade que era, né, de estudar. Então, por isso aí um auxiliar, um técnico de enfermagem, para poder trabalhar, para poder juntar dinheiro, para fazer faculdade, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Hoje eu falo para os jovens, por que você não está estudando? Porque eu queria ter tido a oportunidade. Então, quando a gente conecta com Disney, nossa, eu tô realizando um sonho que para muita gente é impossível. Se para mim foi difícil chegar na Disney a primeira vez, você imagina para quem tá lá, né, ainda na periferia. Então, eu conectei a Disney como, nossa, aqui eu consigo ser o que eu quiser. E é esse objetivo de você entrar dentro de um parque, e eu falo isso para todo mundo que quer realizar esse sonho de vir para Disney. Acredite em você, porque todo mundo consegue. Você tem que organizar, às vezes é um pouquinho mais difícil para uns, né, para outros, mas você organiza e você chega. E quando você entra ali, que você olha aquele castelo, todos os sonhos se realizam. E eu tenho essa conexão, eu sou apaixonada por isso. E hoje eu tento conectar a minha história com a Disney, porque é uma fonte inspiradora, né, de você conseguir fazer com que as pessoas acreditem nos seus sonhos. Então aí eu já tenho tatuagem Disney, e aí eu já quero morar na Disney. As pessoas falam, não, mas com a sua faculdade, a sua formação, você pode morar em outros estados, você pode ganhar mais, mas eu quero morar no quintal da Disney. E eu tenho uma amiga enfermeira aqui também, né, e eu falo pra ela, não, eu moro na Disney. Ela falou, para de ser louca, você não mora na Disney. Eu falei, moro na Disney, no quintal da Disney. E é isso, essa paixão nasceu daí. E agora, falar um pouquinho da sua trajetória nos Estados Unidos, Agda. Você começou como medical assistant. Isso. E agora é uma enfermeira registrada aqui nos Estados Unidos. Conta um pouco essa jornada, porque só quem passa por essa jornada do licenciamento sabe o quão duro é. E eu vi uma frase ontem que, na hora que eu li, eu lembrei do meu caminho aqui na minha jornada de licenciamento. Falo assim, o sonho é gratuito. Mas a execução custa caro. Custa. E poucos topam pagar esse preço. Exatamente. Então, eu acho muito importante você contar a sua história, porque é uma história que pode influenciar várias pessoas a seguir o mesmo caminho, não só na área de enfermagem, mas outras profissões que também precisam de licenciamento, como médicos, dentistas, engenheiros, enfim. Então, é uma história que merece ser contada, querida. Sim. Voltando lá em 2017, né, 2016, quando eu pensei, né, como eu posso fazer para morar nos Estados Unidos legalmente, né, que é uma mudança de vida muito grande, e eu tenho 3 filhos, eu não ia querer colocar meus filhos, né, em situações complicadas. Então ali, como eu já tinha uma experiência, né, bastante experiência, eu falei, bom, vamos procurar, porque falavam-se muito de profissionais da saúde nos Estados Unidos. Então, quando eu comecei a procurar como ser enfermeiro, joguei lá no Google, como ser enfermeiro nos Estados Unidos, eu me deparei com um vídeo, né, de um enfermeiro super conhecido aqui em Orlando, inclusive ele mora aqui em Orlando, que é o Márcio Licurgo, e ele contava os steps, né, todos os steps que você tinha que fazer para ser enfermeiro. E eu nunca esqueço que eu salvei aquilo, mas eu comecei a olhar e eu falava assim, esse primeiro step é muito difícil, esse segundo é muito difícil, o terceiro... E aí eu desisti em 2016, eu falei, não, é muito difícil, eu não vou conseguir. E foi o meu primeiro pensamento negativo que eu falo que talvez naquele momento tenha sido bom, né? Porque aí eu tomei uma outra atitude, mas eu conto pra todo mundo, gente, nunca olha a escada inteira como eu fiz. Porque quando eu olhei tudo, esse é o segredo. Eu falei, não, eu não consigo. Então, assim, automaticamente o nosso cérebro, né, vai querer nos boicotar. Então, você não pode ser assim. Eu falo isso pro meu marido hoje, que meu marido também é enfermeiro, né? Então eu falo, olha, step by step. Então assim, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ah, é isso, então vamos fazer isso. Deixa o resto. E hoje, fazendo um mestrado, eu tô indo no mesmo sentido. Às vezes eu olho lá, gente, tem 10 semanas aí pela frente que eu tenho que fazer. Não, eu vou olhar a primeira. Porque senão, automaticamente o nosso cérebro começa a enganar e fala assim, não vou conseguir. Se auto-boicota, né? Se auto-boicota. E isso eu acho que é pra tudo, né? Hoje eu olho que tudo é muito mais fácil a gente pensar negativo do que pensar positivo. Pensar positivo dá mais trabalho.
que a gente tem que adaptar a nossa mente para isso. Então, lá atrás, eu olhei, eu falei, bom, então já que é tão difícil assim, vamos fazer de outro jeito, vamos procurar. E aí Deus me abençoou, né, com graças a Deus, comprar esse curso, conseguir me conectar com vocês. E você vir e me orientar na época e falar, Águida, vamos fazer aos poucos. Vamos primeiro, eu falava, na primeira consulta com você, eu falei, ai, Vinícius, será que é 100% de chance? Né? Aí você, não, a gente vai avaliar o caso, né? Eu tinha feito a entrevista com mais 2 escritórios e aí você foi o único que me colocou no chão, assim, e falou, não, vamos avaliar e aí eu te dou uma resposta se seu caso dá certo ou não, né? Se a gente vai conseguir no mesmo objetivo. Então é isso, é você olhar aos poucos o que tem que fazer. Não é fácil chegar aqui a ser enfermeira. Hoje até, de vez em quando, eu falo como que eu consegui. Não me lembro da prova, de tanto que eu estudei, né? Estudei 7 meses praticamente. Eu só passei eu reprovei 2 vezes antes. Então, assim, foi bem difícil, mas não é impossível. E se eu conseguir, todo mundo consegue. Então é isso. Vamos fazendo aos poucos. Você olha lá a primeira etapa, vai para a segunda, estuda, faz a sua parte, acredita em Deus, né? Porque Deus, ele tem o propósito, né? E fé não pode faltar. E é isso. E vai dar certo. Então tem que acreditar. Não é fácil o licenciamento, não é fácil estar aqui, mas todo mundo consegue. E aí, escolha o seu difícil, né? Porque no Brasil também tá difícil, principalmente na área da saúde. Hoje, eu tinha chegado a postar algum tempo atrás sobre o que estava acontecendo com os profissionais de saúde no Brasil. E aí você olha aquilo, você fala assim, escolha o seu difícil. Se você não tem vontade de estar nos Estados Unidos, ok. Você quer ficar no Brasil? Ok. Mas se você tem um sonho de mudar de vida, vai e consegue, e vai atrás de fazer tudo que tem que fazer, porque você consegue. Você consegue. Querida, você falando, me veio uma pergunta aqui. O que a Águida de 2025 falaria para a Águida de 2016? Olha, se prepare, porque você vai conseguir, sabe? Assim, eu tenho muitos projetos, né? Hoje eu olho assim e falo, olha onde você chegou. Porque todo mundo fala que a nossa vida começa a mudar com 5 anos de Estados Unidos. Eu sempre ouvi muito isso aqui. E eu tô com 3 anos de Estados Unidos. E a minha vida, desde janeiro, quando eu consegui a minha licença, mudou muito. Então, hoje eu entendo o meu propósito, hoje eu entendo o meu objetivo, hoje eu entendo quando Deus me colocou pessoas, né, como também o seu time para me ajudar e assim, direcionar a gente, porque é muito difícil você estar sozinho num processo, com um sonho e sem ter um profissional adequado. E hoje, como enfermeira, eu vejo também tantos casos de pessoas que têm o sonho e colocam o sonho na mão de pessoas erradas, né, então a Águida fala assim, para de 2026, Águida, você consegue. Você conseguiu passar, você conseguiu estar aqui, você conseguiu passar na prova, você conseguiu começar como medical assistant. Meu primeiro emprego aqui como medical assistant, eu sou tão grata, porque foi um ano onde eu aprendi muito, entendeu? Então assim, eu tava falando, nossa, mas como assim você regrediu? As pessoas chegaram a falar para mim, você é uma enfermeira de 20 anos de profissão, 25 anos de profissão no Brasil, e aqui você é assistente, sou assistente, mas o que eu aprendi nesse 1 ano como assistente, talvez eu não tenha aprendido tanto no Brasil, e né? E também, às vezes, um passo atrás para dar alguns à frente. Exato, né? E então esse 1 ano como medical assistant mudou totalmente a minha visão do que é saúde nos Estados Unidos. Porque a gente sabe que é diferente, mas quando você vai estudar o quão é diferente a saúde do Brasil e a saúde dos Estados Unidos, aí você fala, agora eu entendi a minha missão. É aí que eu, como profissional brasileira, você também na sua área, como profissional brasileiro, tem um diferencial que você vai mudar a vida das pessoas, né? Então, ninguém tá falando que a saúde nos Estados Unidos é ruim, não. Eles têm uma tecnologia de ponta, que no Brasil a gente não tem. Então, a gente só tem que unir as coisas boas do Brasil com as coisas boas dos Estados Unidos, conectar isso e ajudar a nossa comunidade. Exatamente. Então, esse é o meu objetivo, né? Então, ajudar as pessoas e inspirar pessoas, é isso. Eu sempre falo, né, que a gente atende aqui no escritório, procedimento é americano, a licença é americana, mas o atendimento é brasileiro. Com certeza. E nem tudo que vem do Brasil é ruim. Eu falo que nós temos profissionais brasileiros brilhantes em todas as áreas e que muitas vezes une a metodologia americana a proximidade que o brasileiro tem, né? Que a gente tem uma conexão que é mais próxima e isso pode ser um diferencial. Parabéns pela conquista incrível. Eu vibrei muito com a sua conquista porque ela é merecidíssima e eu admiro muito o seu mindset, né? Sempre otimista, positivo. Eu já falei isso com você. E para nós que trabalhamos no processo migratório, isso foi muito importante.
porque eu falo que todo processo migratório a gente forma um time. O cliente, né, com os documentos, as informações, o time jurídico, que vai de fato descrever a sua carreira de forma única, e nós temos que encantar o oficial de imigração. Então, quando a gente tem um cliente que de fato senta como aliado nosso nessa jornada, ou seja, uma pessoa que está junto do nosso time buscando soluções, é muito mais fácil. Com certeza. Porque a gente vê que algumas pessoas já têm aquela mentalidade, eu quero descobrir de quem é a responsabilidade. Então, acaba que, ao invés de ser uma parceria, fica uma relação adversarial. Exato. Então, seu mindset, eu te falo que é a fórmula do seu sucesso, porque você cria estratégias para poder, de fato, enxergar o degrau seguinte, que é o segredo. Porque quando você vem do Brasil para cá, eu tenho que conseguir todo o licenciamento, você sai de uma posição e vai uma posição abaixo. Se você for olhar toda a escada, você desanima. Você tem que olhar o obstáculo seguinte, enfim, como vencer isso. Agora, conta pra gente, eu sei que tem a Magic Care Nurse. Conta pra gente, que eu sei que é uma empresa que já está fazendo sucesso aqui no mercado de Orlando. Sim, graças a Deus. Eu conectei, né, esse sonho Disney, fiz aí um slogan Disney e enfermagem. Disney e enfermagem, e aí eu acabei conectando essa forma de inspirar. Então, exatamente aquilo que a gente falou da humanização, né? Como medical assistant, eu já percebi a diferença quando eu atendi um cliente, né? Porque até o consultório que eu estava trabalhando era brasileiro, mas eles sempre falavam muito assim: nossa, você é diferenciada. Ah, você faz vacina de uma forma diferente. Ah, eu gosto mais de você porque você faz assim, assim. E não é falando mal de ninguém, não é falando mal do profissional, não é nada disso. É porque as mães sentem. Elas sentem que a gente tem um pouquinho mais de humanização, né? Então, isso fez com que eu refletisse uma vez em um atendimento, quando a mãe falou assim pra mim: a gente não tem carteirinha de vacina do Brasil? Você pode escrever num papel? Porque eu queria só que colocasse que a criança tomou vacina. E aqui a gente não tem nada, né? Aqui a gente não tem uma carteirinha de vacina, a gente deixa tudo no sistema e as mães ficam perdidas só porque saiu sem aquela carteirinha toda bonita, toda rosa, toda azul. E aí isso começou, me fez pensar o quanto eu poderia ajudar essas mães que estavam sentindo falta dessa humanização. E na questão da vacina, na questão de uma coleta de laboratório. Então, muitas mães, às vezes, eu ligava e falava assim: oi, mãe, tudo bem? Por que você não retornou na consulta? Ah, eu não consegui coletar o sangue da minha criança. Eu, por quê? Ah, porque o laboratório picou meu filho 5 vezes e eu não consegui coletar. Picou 5 vezes e mesmo assim não conseguiu coletar. E isso também me chamou a atenção, e aí esse meu objetivo é de ir na casa e dar esse atendimento de enfermagem. Então, pensando em referência de enfermagem, eu quero que as pessoas lembrem que a Águida pode ajudar, que a Águida está à disposição para fazer um atendimento domiciliar e fazer o melhor pela sua família, né? E aí é por isso que eu comecei agora a concretizar esse sonho, que a gente está começando, está no início, mas já está dando bons resultados. Parabéns. Querida, e o mestrado de saúde da família, como é que tá? Então, assim, isso é outro objetivo. Esse é muito grande, né? Um desafio e tanto, que também ouvi várias vezes as pessoas falaram: não, mas você nem fala inglês. Não, mas como que você vai fazer um mestrado? Você não vai conseguir passar na entrevista lá com o pessoal da faculdade? Falei: vou, eu treino lá o que eles vão perguntar, a gente sabe. Claro. E assim, tudo é treino, né? Então, eu comecei, tô na minha 5ª semana, tô tirando 100% aí nas minhas discussões. E a minha professora do mestrado, ela me escreveu assim: eu estou muito feliz em poder saber mais sobre a saúde do Brasil, sobre o modelo de saúde do Brasil. E aí eu falei: nossa, gente, como assim? Eu tô falando para os americanos como é a saúde brasileira. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente a saúde dos Estados Unidos, e vi o quanto a saúde aqui é fragmentada. Não existe essa troca, essa conversa, né? Então, hoje eu cuido de crianças também, eu trabalho na Dynamics Home Health, e eu cuido de crianças com necessidades especiais, e uma das coisas que me chamou a atenção foi por que essa criança... não existe um plano de cuidado tão organizado, onde os profissionais sentam e tem aquela conversa com o objetivo de melhorar a saúde daquela criança. Porque no Brasil era isso, toda sexta-feira a gente se reunia, né, enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, e falava: tá bom, vamos falar do senhor João? O que a gente acha que a gente pode melhorar na casa do senhor João? Porque a saúde é um todo, né, a gente não olha, a enfermagem não olha a pessoa só como um diagnóstico médico.
Eu tenho que olhar se na casa do seu João ele tem condições de realmente estar fazendo todo um tratamento, né? Então aqui falta. E aí o que eu posso ajudar com isso? Eu posso conectar uma equipe, eu posso falar, olha, o meu paciente precisa de mais do que isso, mais do que a gente está oferecendo. E aí o escopo de prática, né, de enfermagem do Brasil, enfermagem dos Estados Unidos já muda muito, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma autonomia incrível, mas para isso eu preciso estudar. A minha especialização do Brasil em saúde da família não é válida. Então eu vou fazer o mestrado, vou terminar logo, se Deus quiser, em 2027, e aí eu vou conectar, né, junto aí com a minha empresa, se Deus quiser, uma saúde mais humanizada, né, pra gente conseguir fazer tanto na comunidade brasileira quanto, né, na americana também um diferencial. Uma coisa que você falou do seu mestrado, eu lembrei quando eu fiz o meu aqui, eu sempre mostrava como que era que o direito brasileiro abordaria aquela situação, porque eu acho essa troca muito enriquecedora. Sim. Porque nenhum sistema é perfeito, né? Então, mostrar como que o outro constrói o raciocínio, trazia sempre insights valiosos. Águida, como você faz para conciliar a vida de esposa, mãe de 3 filhos, enfermeira, estudante de mestrado e empreendedora? Não é Qual fácil. Não tem. Não consigo, né? Essa pergunta eu falo, não, mas eu não consigo. Eu falo que é apoio, né? Que a gente pede aí pra família. Na época da prova do NCLEX, que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz aqui, eu lembro de eu ter colocado um papel na minha porta. Só me chame se estiver pegando fogo na casa. Porque não dá, né? A gente não dá pra fazer, mas a gente sabe que tem que fazer. O tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, talvez entrar no mestrado agora pareça loucura, né? Porque eu acabei de pegar licença, eu tô ainda me consolidando como enfermeira aqui, né? E aí, abrir uma empresa ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu falo, não, se pensar por esse lado não vai dar certo, mas vai dar certo. Porque hoje eu olho e falo, nossa, mas já tem 10 meses que eu passei na prova, então tem 10 meses que eu já poderia estar um pouquinho mais avançada. E eu tô fazendo o mestrado pensando em melhorar minha prática de hoje. Sim. Eu não tô pensando só lá em 2027, quando eu me formar, eu vou ser uma profissional melhor. Não, eu quero entender esse processo para ajudar o meu paciente hoje. Então, talvez, o que eu tô deixando de fazer, deixando de aprender, porque eu não tô estudando mais. E a saúde, né? A saúde não só a saúde, direito migratório também. Você tem que estudar o tempo todo, né? O tempo inteiro a gente tem que estar conectado, a gente tem que estar sempre sabendo o que tá acontecendo. Hoje eu tô falando de vacina, amanhã lá o governador da Flórida muda. Então, assim, a gente tem que estar sempre conectado com as informações e a melhor maneira é estudando. É um desafio imenso, mas eu conto aí, né, com a colaboração do marido, da filha, e às vezes eu não consigo terminar um trabalho, filha, vem cá, me ajuda que isso aqui tá difícil. E a gente consegue, vai aos pouquinhos, respira, cabeça dói, às vezes a gente se arrepende, mas a gente fala, não, vai dar certo, levanta no mesmo momento e vai pra cima que vai dar certo. Querida, na jornada do processo migratório, eu sei que muitos clientes falam documentação, carta, tem muitos obstáculos, né, muitas coisas difíceis. O que foi o mais duro para você? Qual o obstáculo que você acha que foi o mais difícil? Lidar com a minha ansiedade. Uau, né? Isso é ótimo. Porque eu tentava não né, parecer isso para vocês, assim, eu tentava sempre estar conectado com vocês. A forma de melhorar minha ansiedade é ter essa conexão com vocês. Então, fez toda a diferença para mim. Eu até comentei isso, que ter você, né, como uma pessoa que, quando eu acordava, não sei, talvez tem que fazer isso diferente, eu ligava, né, Vinícius, por favor, me ajuda, eu tô pensando assim, eu nunca esqueço uma vez que eu te liguei. Vinícius, eu sonhei que eu tinha que ter, a ansiedade era tão doida que eu sonhava. Eu sonhei que eu tenho que ter a minha licença, na época, né, não precisava tanto, não tá que nem agora. Eu sonhei que eu tenho que ter a minha licença de enfermeira e eu já vi que é muito difícil e como que eu vou fazer? Aí você, calma. Respira, pode ser que lá na frente você precise, mas nesse momento, vamos fazer do jeito que tá fazendo. Então, essa troca com vocês foi muito importante. Eu sempre fui muito ansiosa, né? Hoje eu sei lidar melhor com isso, né? Mas no processo imigratório, isso pesa bastante, porque a gente não consegue não pensar num conjunto. Então, eu tentei fazer o máximo de mim, quando você falou dessa questão da troca, né, com o cliente ter uma documentação correta. Então, eu tentei fazer o máximo para deixar tudo certinho para vocês conseguirem trabalhar em paz. E eu também ter essa certeza, né, na minha cabeça de que as coisas já estavam funcionando, porque não era mais responsabilidade de vocês, era minha responsabilidade em entregar tudo bem para vocês poderem trabalhar em cima do caso, né? Então, é difícil isso, né? Isso.
Águida, qual conselho que você daria para quem está desejando mudar de país, especialmente as mulheres, né? Que mulheres sempre são multitarefas, né? Esposas, mães, profissionais. Qual conselho que você daria para essas pessoas? Dê o primeiro passo, porque a mulher tem que dar o primeiro passo, né? Às vezes é o homem, Eu brinco mas... que nas reuniões, se a esposa não participa, não vai acontecer nada. Não vai. Então, assim, o meu marido, eu falo, não era o sonho dele, né? Até porque eu conheci ele já nesse processo. Então, não era o sonho dele e ele tá aqui comigo, né? Graças a Deus, hoje ele já pensa diferente, mas a gente tem que dar esse primeiro passo. Tem que realizar, porque a gente pensa nos nossos filhos, né? E isso me chamou muito a atenção quando eu tomei a decisão, além da questão de Disney, além da questão imigratória e da questão profissional, eu pensei nos meus filhos, porque 3 filhos no Brasil, você dá educação, você pensar em faculdade, né? Por mais que às vezes a gente não sabe o que eles vão querer fazer, mas onde que eu talvez poderia estar dando um acesso melhor a tudo. A oportunidade que eles têm aqui é incrível. Eu olho e eu queria ter tido essa oportunidade. Eu queria poder participar de uma high school. Você acredita? Quando eu entrei na high school aqui a primeira vez, eu falei, mas eu queria tanto. Dá pra mim voltar? Dá pra mim poder... Porque eu sempre fui uma pessoa ligada a estudo. Eu sempre gostei. Então, a oportunidade que a gente dá pros nossos filhos... Então, assim, a mulher, ela tem que tomar decisão, né? E em todas as profissões. A gente sempre falava isso, né, Vinícius? Que o EB2 era muito... as pessoas falam, você conseguiu porque você é enfermeira. Não, é uma questão de carreira, né? Eu lembro que você falava muito isso pra mim. Águida, não é só por você ser enfermeira, por ser da área da saúde. No meu caso, foi numa época de pandemia. Mas é a sua carreira. E aí você olha a sua carreira. E aí você olha o seu futuro. Você tem filho. E você vai fazer como pra depois garantir um bom futuro pros seus filhos? E aí você conversa com seu marido e fala, vamos tentar, né? E aí nisso, fala com Deus, tenha fé e vai, estuda inglês, que eu falo que é a única coisa que eu deveria ter feito melhor, né? E que você consegue, né? Eu sempre falo que para nós, adultos, tem ganhos e perdas. Agora, para criança, para adolescente, para o jovem, só ganhos. A diferença é absurda, né? Com certeza. São ganhos enormes. E uma coisa que você falou, e eu me identifico também, quando as pessoas me perguntam, eu tenho um único arrependimento, foi não ter feito antes. Exatamente. Porque as perspectivas que se abriram para minha família, tinha uma boa vida no Brasil, mas eu percebo que, principalmente para os meus filhos, o horizonte se tornou muito maior. Com certeza. Criança, adolescente, jovem, tem um cenário fantástico. Querida, antes de encerrar, eu queria que você me falasse para você qual que é a definição da palavra cuidar. Cuidar é humanizar, né? Eu sempre uso isso. Eu tinha uma gerente no Brasil que ela me ensinou muito sobre humanização. Então, quando você recebe uma pessoa, não importa a sua área, a primeira coisa que você vai olhar é a primeira pergunta, o que eu posso fazer por você hoje? Então, às vezes, a pessoa vem principalmente numa unidade básica de saúde, mas eu falo que é em todos os sentidos. A pessoa entra com uma necessidade, quando você pergunta o que eu posso fazer por você hoje, o que ela te mostra é outra coisa. Então, para mim, às vezes nem é uma questão de saúde, é uma outra questão e eu também posso ajudar. Então, é isso, cuidar de pessoas é humanizar, né? Então, eu assisti um vídeo semana passada no meu mestrado, onde uma enfermeira passava nas casas, né, fazendo visita, e aí entra essa nuance dos Estados Unidos, onde o cliente tinha sido cortado do insurance, né? E aí uma das perguntas foi essa, o que eu posso fazer por você hoje? E aí ela começou a perceber que o problema do paciente não era nada daquilo que o insurance estava definindo e que não tinha ninguém tinha ido na casa do cliente para entender o contexto. Então, cuidar é humanizar. Sempre pergunta o que você pode fazer e faça mais. Seja melhor para aquela pessoa que, num certo momento, ela está precisando de você. Né? Muito legal. Eu falo sempre que nós, prestadores de serviço, todos nós servimos o outro. Com certeza. Né? Cada um com seu conhecimento, dentro da sua área, porque eu brinco que todo prestador de serviço é um garçom. Ele está servindo o outro com o seu conhecimento, com as suas informações, e cabe a gente tentar humanizar e ajudar, porque
quando a pessoa está num momento de fragilidade, na sua área mais ainda, né? Porque tudo ali se aflora muito. Muitas vezes é uma palavra amiga que a pessoa precisa, de um acolhimento, né? Com certeza. E algo que é tão pouco para você, mas que pode ser, de fato, um divisor de águas. Em todas as áreas, o que eu vejo hoje é que a gente tem mais tecnologia, mais informação, mas o atendimento vem se desumanizando demais, né? Então, e isso eu acho que é o diferencial de todo mundo. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo que se a gente não tiver um olhar diferente para o outro, a gente não consegue. E é nossa missão como pessoa, né? Nossa missão ajudar e aí tá conectada. Quando as minhas pacientes falam, minhas clientes, minhas amigas, que acabam se tornando amigas depois, elas falam, Águida, eu sou muito grata a você por esse carinho, por esse cuidado com meu filho, por ter me dado essa resposta. Aí eu só falo, não, eu que agradeço por essa troca. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. E aí você tem que estar disposto a ouvir, né? Quando você está disposto a ouvir, você vai aprender. Essa relação de troca é isso, é aprender, inspirar, cuidar e humanizar, né? E aí dá tudo certo. Perfeito. Águida, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Enfim, foi uma honra bater esse papo com você. Sua história é inspiradora e eu queria aqui falar que foi uma honra também ter tido a oportunidade do time da Bicalho trabalhar no seu caso. Todo mundo do time, quando fala de você, eu vejo que os olhos brilham, porque você foi muito generosa com o nosso time nessa troca. E é muito legal, porque a gente teve a oportunidade de ter a história migratória. Eu falo que imigração tem uma característica que ela é um pouquinho chata, porque a gente faz o visto e depois acaba desconectando dos clientes, só reencontra na cidadania, mas acabou que surgiu uma relação de amizade, né? Até entre as famílias. No caso da Águida, eu vou fazer uma inconfidência. Ela passou a seguir a Ana Paula nas redes sociais, a minha esposa, interagir. Um dia eu tô acordando e a Ana Paula me fala, eu sonhei que o caso da Águida foi aprovado. Eu vou te falar que meu coração parou de bater. Eu falei, Ana Paula, você não falou isso pra ela, não. Né? Ansiedade. Porque a esposa do advogado fala que sonhou que o caso foi aprovado, você vai jogar a ansiedade dela lá pra cima. Falou, não falei não. E graças a Deus, alguns dias depois veio a aprovação e a gente pôde celebrar. Mas muito obrigado por estar aqui, por compartilhar a sua história. Vinícius, foi um prazer para mim. Eu falo que é uma honra estar aqui com você. E falando até da Ana Paula, ela também sonhou que eu tinha uma casa com um barco no lago. Então, que aconteça logo isso, eu tô esperando por isso. E eu sou muito grata a vocês, ao time da Bicalho. E, gente, olha, o melhor escritório para mim, migratório. E olha, sucesso. Obrigada. Obrigado, querida. Então, Águida, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem deseja morar nos Estados Unidos ou deseja se mudar de país, que eu acho que a sua história, ela inspira muitas pessoas e, naturalmente, pode ajudar essas pessoas na tomada de decisão. Olha, se você tem o sonho de vir morar nos Estados Unidos, você que é enfermeiro no Brasil, que está passando aí todas essas dificuldades que a gente sabe, né, da área da saúde, qualquer área, tem o sonho de morar nos Estados Unidos, conectem-se com o Bicalho e, olha, é sucesso, porque do começo ao fim, eles vão estar aí, ó, pegando na mão de vocês, vão estar ajudando aí nesse pleito imigratório e, com certeza, é só juntar a fé com um bom escritório de imigração e com um caso que vai ser sucesso. E para você que nos acompanhou até o final e aprendeu hoje com a Águida que o cuidado, amor e propósito é a maior forma de magia, nos acompanhe nos próximos episódios. Até lá!